A paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor. Como é o nome do irmão? João da Luz Ribeiro Dutra. Irmão João Dutra. O irmão mora em que cidade? Eu moro em Curitiba, eu moro na rua Miguel Jorge Nassi, 1096, bairro Tingui. O irmão tem uma bênção para contar da sua conversão, irmão? Olha, eu tenho várias bênçãos, mas eu vou contar algumas somente, para não tomar muito tempo, né? Eu vou contar da minha conversão, como que Deus me chamou no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Irmão evangelista Dirceu, foi quando eu era do mundo ainda, sabe? Sim. Eu usava o cabelo pelas costas, sabe? Pelas costas? Pelas costas. Coisa horrível, irmão João. Horrível. E Deus começou a colocar enfermidade em mim, sabe? Eu saía na cidade, fugia minha mente, não sabia aonde eu estava. Entrava pela rua 15 ali em Curitiba, não sei se o senhor não sabe. Mais ou menos. E se eu saísse fora daquela rua, me fugia a mente, sabe? Uhum. E daí, certo dia, sabe, uns companheiros meus, amigos assim do mundo, né? Mas antes deles se aproximarem em casa, a pessoa que a gente morava numa casa só com eles, nós morávamos numa peça, ele morava em duas peças, com a família dele, me convidou para um culto especial. Como é que era o nome do irmão? Era irmão Sebastião, esse irmão. Ele convidou o irmão para ir no culto. E daí eu falei para ele que sim, né? Mas o irmão sabe que o inimigo, muitas vezes, ele quer cercar, quer impedir aquilo que Deus quer fazer. Com certeza. Na vida de uma pessoa que ainda não chegou ao Senhor Jesus. Quer dizer que o irmão Sebastião convidou o irmão para ir no culto e veio os seus amigos lá lhe convidar para outra? Tinha um jogo de futebol, eu Sim. Era muito fã do Curitiba, sabe? Sei. E daí tinha, não lembro qual o time que vinha jogar em Curitiba com Curitiba. Mas tinha esse evento lá? Isso, tinha esse evento. Daí eles me convidaram, chegaram assim, eu já tinha dado sim que eu ia no culto, né? Mas daí eles chegaram e me falaram para mim ir com eles no campo de futebol assistir aquele jogo especial. Sim. Daí naquele momento eu já estava com 10 real, aquele tempo era cruzeiro, né? Sim. Tava com aquele dinheiro, com 10 no bolso, pra mim naquele jogo, sabe? Minha esposa não era crente também, mas Deus usou ela, sabe? Uhum. Naquele momento eu creio que já seja uma chamada de Deus, né, pra essa área, né? Daí a minha esposa chegou e falou pra mim assim, o tempo que você vai nessa obra de Satanás, por que você não vai ir no culto com o seu Sebastião? Uhum. Daí aquilo me convenceu, irmão. Uhum. Mas antes disso... Ali foi tocado por Deus para ir, tocado, não ir no jogo, mas ir na concentração. O irmão vê, irmão João, especial, como existe uma disputa, já pensou? O irmão convidou, o irmão Sebastião convidou o irmão para ir no culto especial. Aí Satanás envia os adeptos dele para convidar também para outro evento. Diria que é uma barreira, né, irmão? Com certeza, é que se alguma pessoa que ouvir esse testemunho, irmão, vai servir para ele também. E se ele, muitas vezes, um amigo dele vier perverter ele, não querer deixar ele aí, ele que vença o inimigo e vá no culto, porque é Deus que está chamando ele. Aí o irmão foi no culto, irmão? Daí a gente foi e falei para meus amigos, olha, eu vou com vocês, nós vamos junto, mas vocês vão chegar lá no jogo de vocês. Aí eu vou prosseguir. Prosseguir. Até o culto. E cheguei lá, irmão, mas foi uma maravilha. Deus estava operando, sabe? Uhum. Pessoa endemoniada caindo no chão, Deus operando, Deus libertando as pessoas. E aquilo ali fiquei emocionado de uma forma, sabe? Coisa tremenda, sabe?
Mas antes disso, irmão, eu quero contar, mais ou menos uns 30 dias antes, eu trabalhava na firma, sabe? E eu fui subir num elevador na hora do almoço. E o elevador, eu nunca tinha trabalhado em prédio, eu trabalho carpinteiro, mas nunca trabalhava em prédio. E quando chegou o elevador na altura da laje, eu tive medo, e quando ele tinha subido um pouco, eu entrei dentro do elevador, sabe? E o elevador foi subindo, sabe? E eu fiquei com o corpo para fora e os pés para dentro do elevador. Daí um rapaz estava assim, me pegou pelo braço e puxou dentro do elevador, mas não conseguiu. E quando eu cheguei em cima, assim, onde nós estávamos fazendo a laje, tinha os falhos ali, eu fiquei com um pé dentro do elevador e o corpo de pendurado, a cabeça até embaixo, assim. Ponta cabeça. Ponta cabeça, sabe? E eu gritava, desesperado, porque eu estava vendo a morte pelos olhos. Tá aí, eu tô vendo a marca no pé, tem hoje o risco, assim, ó, onde passou. E daí de ponta cabeça. De ponta cabeça. Daí Deus me deu aquele livramento, dali 30 dias aconteceu essa de eu ser convidado de ir para a igreja, sabe? Não, com certeza é um livramento de Deus, né? Mas não tinha morrido, né? Isso, eu tinha morrido. Eu já tinha uma enfermidade também, sabe? Que eu chegava no centro da cidade, assim, fugia mesmo, não sabia onde é que estava, sabe? Tudo obra do inimigo e tudo a preparação que Deus estava fazendo para que a gente pudesse chegar para o Evangelho do Senhor, né? E aí, irmão, então o irmão foi lá no culto e gostou bastante do culto, irmão? Meu Deus, gostei muito, porque... Se sentiu em casa? Já li a Bíblia, entendi um pouco, né? Sabia que a palavra de Jesus, ele disse que aquele que crê no Evangelho do Senhor, ele fará as obras também que o Senhor fazerá maior ainda, né? E aquilo ali, eu vi a operação, eu vi que estava dentro corretamente pela palavra de Deus. E aí, irmão, o irmão aceitou Jesus nesse culto? Como é que foi? Não, irmão, daí a gente, quando foi no outro domingo, eu levei minha esposa, sabe? Opa, aí fez um convite para ela para ir no culto. Convite. Daí, chegamos lá, pela glória do nome do Senhor Jesus Cristo, naquele dia foi o nosso chamado, sabe? Aceitaram Jesus? Nós dois aceitamos Jesus, sabe? E dali poucos dias, Deus começou assim, me usar de uma forma tremenda assim, e já me batizou logo com o Espírito Santo, né? Foi batizado com o Espírito Santo? Espírito Santo. Antes de ser batizado nas águas? Antes de ser batizado nas águas. E até eu era emocionado assim, sabe? Sem ser batizado, eu começava a orar junto com os obreiros, as pessoas assim, daí até um dia um obreiro me repreendeu. Eu fiquei muito abatido naquele dia, né? Mas daí contei para o irmão, não esquenta a cabeça não. O irmão estava animado para fazer a obra. Ô irmão, mas faz parte, a pessoa é novo, tem pouca experiência. Mas, irmão João, foi muito bonito o testemunho do irmão, eu agradeço, irmão, ter dado esse testemunho. E que sirva de exemplo para quem está ouvindo pelo rádio, que olha como é importante nós convidar alguém para ir na igreja. Veja bem que o seu colega de trabalho, o irmão Sebastião, com certeza ele já, vendo esse livramento que o irmão teve lá nesse elevador, ficando ponta cabeça em 11 andares e não cair, com certeza ele já percebeu que Deus tinha um plano na vida do irmão. Aí convidou o irmão para ir na igreja, o irmão vai lá, o irmão aceita Jesus, juntamente com a sua esposa na sequência, e foi batizado com o Espírito Santo, está feliz fazendo a obra de Deus até hoje, irmão João? Até hoje, graças a Deus, isso foi em 75, irmão. No ano de 75? No ano de 75, até hoje a gente está na obra do Senhor. Fazendo a obra de Deus. Na obra de Deus. Hoje o irmão está aqui, exatamente hoje o irmão está aqui na cidade de Cocal do Sul, Santa Catarina, juntamente com a sua esposa, e estamos aqui junto fazendo a obra de Deus. Deus abençoe, irmão, por esse belíssimo testemunho, em nome de Jesus. Eu que agradeço com todo o meu coração de Deus me dar essa oportunidade de eu gravar esse testemunho do que Deus fez para mim, e também poderá fazer para aqueles que for chamado para uma obra de Deus. Amém, irmão.